Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me use. Eu quero me diminuir. Eu quero que se cumpra na minha vida aquele versículo de João 3,30, onde o primo de Jesus, João Batista, ao saber que Jesus estava hypando mais, que ele estava ganhando mais biscoitos, que ele estava ganhando mais likes nas mídias sociais da época, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no WhatsApp, João Batista não ficou com inveja, mas ele declarou que ele cresce e eu diminuo. Então, em nome de Jesus, que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, e que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporânea erótica do louvor, e que ela dê fruta 30, 60 e 100 por um, e que o diabo não possa roubar a palavra aqui semeada, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos para o texto. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Versículo 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Versículo 17 e último: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você preste bastante atenção e que então olha para o irmão e fala assim: não me atrapalhe, porque eu vim ouvir a palavra de Deus. Amém? Hoje eu estava lá em casa e eu falei estava conversando com o Senhor. Eu falei: Senhor, hoje é domingo, é um dia muito propício para se pregar o arrebatamento, a volta de Jesus. Eu sentei na mesa e abri Mateus 24 e comecei ali a dar uma correção no texto, porque eu já preguei esse texto muitas vezes sobre a volta do Cordeiro, centenas de vezes. E enquanto eu estava ali fazendo minhas correções, anotando meus pontos, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: você não vai pregar Mateus 24 hoje. Eu falei: não. Ele falou: não,
eu quero que você fale para a minha igreja sobre a videira e os ramos. E ali eu peguei o texto, porque eu não resisto ao Espírito Santo. Eu peguei a Bíblia lá em João, abri João 15, no texto que eu li para vocês aqui agora, no qual eu disse que vou tentar fazer uma pregação textual, amém? Não expositiva, amém? E ali eu comecei a olhar o texto, eu comecei a passar o texto, um texto que eu já li também centenas de vezes. E uma das coisas que antes de ir para o texto eu tenho que compartilhar com vocês é que a gente tem que entender a profundidade do que Jesus está falando. E algo que é muito interessante é que Jesus, ele tem uma natureza, né? Ele tinha uma natureza, quando estávamos conosco, irmão Márcio, uma natureza 100% humana e 100% divina. Ele tanto era homem, Pedro, como ele era Deus. E como homem, ele tinha algumas limitações. Limitação do tempo, ele andava no cronos, limitação de sono, de sede, de fome. Nós podemos ver na Bíblia relatos em que ele come, nós podemos ver na Bíblia relatos em que ele, já fugi da pregação textual, em que ele está no barquinho, atravessando o mar da Galileia com seus discípulos, e ele pega um travesseiro, e ele vai para, se eu não me engano, para a proa do navio, né? Para a popa, e ele coloca ali um travesseiro, e ele deita e dorme. Então isso quer dizer que ele se cansava, ele tinha necessidade de dormir. E quando nós olhamos para o texto, e aí você vai explicar, mas apóstolo, por que você está pontuando isso? Porque aqui nós vamos entender que Jesus, como filho na terra, ele teve um pai adotivo. E qual é o nome do pai de Jesus adotivo? José, que era também descendente de Davi, da tribo de Judá, amém? E José, qual era a profissão de José? Qual era a profissão de José? Carpinteiro. Carpinteiro mexe com o quê? Madeira. Carpinteiro planta alguma coisa? Carpinteiro entende de semente? Carpinteiro entende de vindima, de poda? Carpinteiro entende de adubo? Entende? Não. Então nós vamos, por isso que eu quero chamar você, Gabriel, para entender a importância desse texto, porque é um carpinteiro falando de algo físico, para nos remeter a algo espiritual, e que muitas vezes nós, como igreja, a gente tem a mente tapada, a gente não consegue captar e entender a profundidade e a importância disso aqui. Então Jesus vai dar um baile, aqui ele vai dar uma aula, e para a gente entender o que Jesus está falando, Rodrigo, eu tenho que entender o seguinte: em primeiro lugar, Jesus está falando de quê? O que é videira? Eu me lembro de um culto que eu estava que o pessoal não sabia o que era videira. Amém? Videira é aquela, a minha mãe fazia lá no norte de Minas, amém? A minha mãe fazia, ela pegava uma forquilha, levantava aqui, pegava outra forquilha. Você sabe o que é forquilha? É uma madeira que no final tem isso aqui, um Y, ela forma um Y. Então minha mãe pegava uma forquilha aqui, colocava outra aqui, colocava outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e fazia uma coisa chamada latada. Alguém já ouviu falar disso? Latada? E ela colocava umas varas, e ela plantava aqui o chuchu ou a uva, e no caso é o mesmo processo. A uva ela vai se enrolar na madeira, na galha, e ela vai se enrolar nas outras madeirinhas que tem, e ali é o que? Ali se torna um lugar de cultivar uvas, amém? Se torna o quê? Um lugar de cultivar uvas. Então a uva, ela tem um galho fino, e ela precisa de um lugar de sustentação. Então a uva o pé de uva não é algo fixo, não é fino, não é algo grosso. Então ele precisa de um varal, digamos assim, para ele crescer. Então Jesus está falando aqui de uma árvore que ela vai precisar de ajuda. E eu tenho que entender o seguinte: que quando eu vou plantar, eu tenho que plantar
semente, eu planto a semente da uva, eu vou regar, eu vou adubar, e eu vou fazer ali o meu trabalho, e não acaba. Depois que ela tiver já produzindo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente se situar melhor. Alguém aqui já viu um parreiral, que é o que chama, onde tem muita uva, né? O Pedro é do Sul, a Apóstolo é do Sul, São Roque aqui, né? A estação do Rio é cheia de parreiral. Então você tem ideia do que eu estou falando. O parreiral, as uvas ficam dispostas assim, amém? E a uva, quando ela produz, ela vai dar, a uva vai nascer, vai dormir, ela vai nascer em cachos. Ela vai nascer como? Em cachos, amém? Diga comigo, cachos, amém? E a uva, ela é um produto, ela é uma fruta ruim ou gostosa? Ela dá para fazer uma coisa com ela, ou muitas coisas? Muitas coisas, né? E na Bíblia, biblicamente, a uva é sinal, ela produz o vinho, e a uva é sinal de prosperidade, a uva é sinal de alegria espiritual, de alegria como pessoa. Na Bíblia, quando você vê a uva na Bíblia, quando você vê o fruto da vide, o vinho, você pode entender que Deus está falando de alegria, que Deus está falando de prosperidade, que Deus está falando de cura, porque o vinho traz cura. Uma vez eu ouvi alguém falando, e eu sei que é verdade porque eu pesquisei, os médicos receitam, amém? Para quem não tem intolerância, amém? Mas os médicos receitam um cálice de vinho, um cálice, não é um garrafão do sangue de boi, mas isso é para quem pode, um cálice de vinho, para regular o corpo. Eu não gosto de bebida, então não bebo, amém? Mas isso é o que a medicina fala, né? A medicina fala e é verdade. O vinho, ele pouco lá a medicina receita para controlar. Quem não pode, não deve tomar. Eu não tomo porque não gosto, não gosto de bebida. Mas eu estou falando aqui, jogando para o espiritual, vocês estão entendendo? Não vai sair daqui e encher a cara de vinho, não. Eu estou falando, jogando para o espiritual, amém? Então, quando Jesus está falando, quando Jesus pega agora, Jesus não podia falar assim, Jesus não podia falar de como cortar árvore e como moldar móvel, podia ou não podia? Ele não sabia melhor sobre isso? Mas Jesus está falando aqui da videira. Então, a videira, irmã Márcia, ela hoje, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, esse texto é para que dia? É para quem? Para nós. Então quem é a videira hoje? Então esse texto é para nós. Então vamos entender o seguinte: eu e você somos a videira. Nós somos a videira, o pé de uva, e Jesus é o agricultor, amém? Então eu tenho que entender o seguinte: Deus Ele quer que nós entendamos, missionário Samira, que existe algo que eu devo entender nessa noite, apóstolo Ruth. Existe algo que eu devo receber de Deus para a minha vida. Eu tenho que entender que a profundidade disso aqui é a profundidade espiritual. E o que Deus está falando através do Filho dele, de Jesus Cristo, o carpinteiro, aqui nesse texto, tem horas aqui, tem alguns versículos que me deixam chateado. Amém? Por quê? Porque ele vai falar para mim coisas que ele está fazendo, que é uma psicologia reversa, amém? Jesus aqui nesse texto de João 15, ele está fazendo uma psicologia reversa, ele está, lá no interior, meu pai falava o seguinte: a gente tinha uma jumentinha que pegava água, né? E ela chamava Carica, né? Eu amava aquela jumentinha, ela era meu brinquedo, eu brincava muito com ela, embora volta e meia ela queria me dar uns coices, mas eu brincava muito com ela. E meu pai me mandava pegar água, eu era garotinho. E meu pai falava assim, às vezes meu pai era baiano, e baiano não tem muito verniz. E meu pai falava assim, às vezes a gente bate na cangaia, eu vou entender. Demorou anos para eu entender isso. Eu era criança, eu vou entender. Então, Deus muitas vezes, eu não estou te chamando de burro não, amém? Não é isso, né? A gente tem que pontuar para ninguém sair daqui ofendido. O que eu estou falando é que muitas vezes Deus usa um exemplo para a gente entender o que Ele quer falar com a gente. Porque se Ele falar no espiritual, usar o espiritual, a gente vai entender. Amém ou amém? Deixa eu falar para você, deixa eu pontuar para você.
Você consegue entender um Deus que se faz homem, entra no útero de uma mulher, nasce, cresce, faz milagres, depois ele se deixa ser morto para pagar os meus e os teus pecados? Você consegue entender? Eu não consigo, mas eu aceito. Amém? Eu aceito. Eu não entendo, porque ele não precisava fazer isso. Era só ele destruir toda a humanidade perdida e começar do zero. Amém ou amém? Ele podia, ó, acabou o pecado, acabou a humanidade descendente de Adão, acabou. Agora eu vou fazer o boneco de barro, vou começar do zero e não vou deixar isso aqui pecar. Amém? Podia ou não podia? Mas ele não quis fazer isso, ele quis investir na gente. Ele quis, porque quando ele fez o plano da salvação, ele já sabia que tudo ia dar errado na visão humana, e ele sabia os que iam querer buscar. Então nós somos esses. Amém ou amém? Quantos estão entendendo? Amém? Você entende quando você é precioso? Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Jesus está falando aqui que eu falei para você que nós somos a videira, amém? Mas Jesus está falando aqui no texto, ele está falando, eu sou a videira. E aí você vai falar, mas apóstolo, você não falou que nós somos a videira? Espera que você vai ver, amém? Então Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então calma aí, vamos pegar só esse primeiro versículo, são 17. Jesus está falando para a gente algo terrível. Eu sou o parreiral, eu sou a videira, eu sou o pé de uva, e o meu pai é quem? O agricultor. Então quem é que cuida do pé de uva? Do parreiral? E você já viu como que o agricultor cuida do parreiral? Ele sai andando pelo parreiral e ele olha, e onde tem folha seca, o que ele faz com aquele alicatão? Corta. Onde tem um cacho de uva que mirrou, que está meio podre, tem umas uvas apodrecendo, e uma uva podre pode apodrecer todo o parreiral, o que ele vai fazer? Ele vai cortar. Amém? Então Deus é o agricultor. Então o que eu entendo com isso, igreja do Senhor? Que eu como videira, por mim, eu sou, quem cuida de mim é Deus, quem se preocupa com o meu estado é Deus, e Deus está de olho em mim, Deus está de olho na minha situação, Deus está de olho em como eu estou. Amém? Amém ou amém? Amém. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Diga comigo, ai. Olha para você ver o versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Então todo fruto que estando na videira que é Jesus, no parreiral que é Jesus, não der fruto, ele corta. Então nós somos um ramo, amém? Então olha para o irmão do seu lado e fala, dê fruto, senão você vai ser cortado. Amém? Então o ramo que não dá fruto, ele corta. Olha que lindo, olha que tremendo, olha que tremendo. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Diga comigo, glória a Deus. Só que olha o seguinte, eu quero que você foque aqui em mim. Enquanto o ramo que está em Cristo, que é a videira, que não dá fruto, ele corta, o que dá fruto, ele limpa. E aí você vai falar assim, apóstolo, mas é maravilhoso saber que Deus se preocupa em me limpar, eu que dou fruto. Ou seja, então deixa eu pontuar para você rapidinho aqui. Jesus está querendo dizer o seguinte: tem um crente que não dá fruto, o crente que não produz, o crente que é o ramo e que não faz nada pelo evangelho, pela causa do mestre. Esse é o texto que está falando. Deus corta, o agricultor corta. Amém? Agora, em contrapartida, tem aquele que dá fruto. Tem aquele crente que se preocupa com a obra, aquele crente que está sempre pensando, o que eu posso fazer para melhorar a casa de Deus, o que eu posso fazer para ganhar mais almas, como que eu posso ajudar a obra de Deus a crescer. E ele se preocupa com ele também, se preocupa com a sua vida espiritual, se preocupa em agradar a Deus, está sempre focado na cruz, olhando para Cristo. Eu quero que Cristo olhe para mim e veja que eu estou em santidade, que eu estou... Sabe o que vai acontecer com esse tipo de crente que eu estou narrando para você, que é o crente que dá fruto? Deus limpa. Só que essa limpeza que está falando no texto aqui, ela parece agradável, mas ela não é agradável. Amém? Ela não é, porque ele vai usar o mesmo alicate que ele usou para cortar o crente que não dá fruto, ele vai cortar as imperfeições que
ele vai tirar as folhas secas, e esse processo de limpa do agricultor vai doer, amém? Esse processo de limpa do agricultor, no momento não é bom, amém? Esse processo de limpa do agricultor, a videira sofre com isso, amém? Porque, deixa eu te falar um negócio, alguém aqui já se machucou? Creio que sim, eu já, tenho um corte aqui no braço. Eu cortei o braço e quando eu cheguei no enfermeiro, o abençoado falou para mim assim, ó, calma aí que eu vou cuidar de você. Deu 90 pontos fora e mais 90 dentro, ou mais, era um corte grande. Eu quero que você preste atenção. O enfermeiro falou para mim assim, nós vamos fazer a asepsia primeiro. Ao fazer a asepsia, quase que ele me matou, porque ele pegou uma tesoura, colocou gás, molhou lá no negócio, e ele enfiou dentro do ferimento. E passou lá dentro, eu senti aqui no osso, eu quase que eu desmaiei. E depois ele veio com aquela agulha de anestesia, eu achando que ele ia dar anestesia fora, mas ele enfiou dentro do ferimento de novo. Eu falei, você está piorando as coisas, eu vou acabar morrendo, entendeu? E ele aplicou a anestesia dentro do ferimento. Depois anestesiou e veio, o médico veio lá e deu os pontos, eu entendi, mas não podia fechar o meu braço todo sujo, porque eu não podia ter infecção e perder o braço, amém ou amém? Então aquela dor da asepsia era necessária, aquela dor da anestesia era necessária, amém? Então às vezes a gente não entende, nós somos muito limitados e nós não entendemos que para nós que somos espirituais, para nós que servimos a Deus, existem dores necessárias, amém ou amém? Existem dores que nós vamos ter que passar por elas, e crescimento dói. Pergunta aí para os adolescentes e para as crianças: dói, crescer dói, o processo de cura, de limpeza de Deus na nossa vida dói. Ou Deus faz isso, a gente vai continuar a mesma coisa e não vai para o céu, amém ou amém? E não vai, e não vai dar fruto, porque se estiver sujo, não dá fruto, amém? Amém ou amém? Versículo 3: vós já estáis limpos, perdão, pela palavra que nos tem falado. Versículo 4, mas eu vou voltar aqui no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que nos tem falado. Então, olha para você uma coisa interessante. Qual instrumento Deus usa para limpar o ramo que sou eu e você? Palavra. Então, isso nos faz entender que é importante vir à igreja para ouvir a palavra. A palavra, além de gerar fé, porque lá em Romanos 10, 17 diz que a palavra é que gera fé, a palavra também age como um chuveiro, age como o alicate do agricultor, ela vai nos limpando. Então, quanto mais eu venho à igreja, quanto mais eu cultuo, quanto mais eu congrego, mais eu fico limpo, amém? Versículo 4: permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Então, olha para mim, Jesus vai falar o seguinte, irmã Márcia, que assim como o ramo, se ele for cortado da videira, ele não pode mais produzir fruto. Da mesma maneira, nós, se não permanecermos em Cristo, não podemos dar fruto. E quando ele está falando desse fruto, ele está falando de fruto, se você for lá em Gálatas 5, a partir de 19, você vai ver, amém? O fruto do Espírito Santo, mas ele também está falando de realizações pessoais, ele está falando porque deixa eu falar um negócio para você, o parreiral dá fruto das uvas, e o parreiral come das uvas? Não, quem é que come das uvas? Os outros. Então os nossos frutos servirão para alimentar outros. Mas tem uma coisa interessante: as minhas folhas que caem, amém? E eu tenho cuidado do agricultor. Então o agricultor não vai deixar faltar nada para você. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Existe um cuidado de Deus para conosco, amém? Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Onde eu parei? Então no 4, né? É só para fechar o 4. Você não pode parar de depender de Jesus. Você tem que aprender. Aprenda comigo o que eu fiz. Eu tinha um QI muito elevado, porque eu gostava de ler. A minha tia não tem. Na verdade não existe ninguém mais inteligente que o outro. Existe quem estuda e quem não estuda, quem busca e quem não busca, amém? Então eu gostava muito de ler, e quando eu vim para Cristo eu tive que abrir mão do meu QI para receber a palavra. Eu tive que passar por uma metanoia radical.
tive que mudar o meu mindset, mudar minha mente, e receber a mentalidade de Cristo, para entender as coisas de Cristo. Você está entendendo? Então, pare de depender de você, pare de depender do que você acha, do que você pensa, pare de depender daquilo da força do seu braço. Dependa de Cristo. Se você depender de Jesus, Ele conhece as saídas que você não conhece, Ele conhece os caminhos que você não conhece, Ele conhece as soluções que você não conhece. Amém? Amém ou amém? Amém. Quero ouvir um amém. Amém. Eu sou, versículo 5, eu sou a videira, Jesus está falando, eu sou a videira, vós os ramos, ponto final. Eu sou a videira e vós os? Jesus é a videira, o que vocês são? O que eu sou? O ramo, amém? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 5. Quem é que está falando que sem ele você não pode fazer nada? Jesus está falando, eu sou a videira e vós os? Quem permanece em mim e eu nele dá muito, porque sem mim, sem quem? Gente, eu sei que eu vou ser redundante, mas tem gente, ele tem dinheiro, mas ele não dá fruto. Tem gente que tem talento, mas ele não dá fruto. Tem gente que tem beleza, mas não dá fruto. Tem gente que tem 3 diplomas universitários, mas não dá fruto. Aí você vai me perguntar por quê? Eu vou te responder, porque sem Jesus não adianta ter nada. Amém? Sem Jesus não adianta ter nada. Amém? Sem Jesus eu não consigo romper, porque o diabo vai bloquear meus caminhos. Amém ou amém? Então vamos lá. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lança no fogo e o queimam. Amém? Então a pessoa quando ela é desligada de Jesus, quando ela é tirada de Jesus, o fim dela é fogo. Ela vai secar, vai murchar, vai secar, e alguém vai pegar e vai lançar no fogo. E você vai me perguntar, apóstolo, mas como é que é isso? Se uma pessoa larga Jesus, se separa de Cristo, e aí alguém vai falar assim, mas eu posso servir a Cristo em casa? Não pode. Hebreus 10, 25 diz que nós devemos congregar. Amém? Esse negócio de soldado sem quartel não existe. A igreja é para que nós sejamos abençoados com a palavra, limpos pela palavra, como eu já disse. Então, é a pessoa o ramo que se solta da videira, vira presa do fogo, fica desligado. Tem uma coisa muito interessante. Você sabia que o Espírito Santo flui por Jesus? Então, se eu me desligo de Jesus, lá o Espírito Santo vai fluir em mim. Assim como a seiva do talo da uva, né? Da videira, não vai fluir no ramo. Amém ou amém? Porque ele não está mais lá. Se permanecer, versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Vou ler esse de novo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será. Não ouvi, vos será. Só que tem gente que fala assim, mas apóstolo, eu não consigo as vitórias. Eu estou falando, cada caso é um caso. Jesus diz, versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Só que antes de pedir o que quiser para ser feito, tem uma condicional, que é a parte A do versículo: se permanecerdes em Jesus. Então, na minha palavra, o que isso quer dizer? O que é permanecer em Jesus, na videira, na sua palavra? Eu sou alguém que eu não ando na prática do pecado. Eu sou alguém que eu procuro purificar minha mente, meu coração, meu corpo. Eu sou alguém que eu não sou presa dos prazeres carnais. Eu sou alguém que eu não vivo desregradamente. Eu sou alguém que eu não apoio aqueles que andam na prática do pecado, aqueles que blasfemam contra Deus. Eu sou alguém que eu procuro me separar para que Cristo veja que eu quero Ele, que eu estou andando fixado os meus olhos nele. Amém ou amém? Amém ou amém? Vocês estão entendendo? Aí depois disso é que você vai poder falar, para chegar para Deus e falar: Deus, eu preciso disso. Deus vai te entregar. Deus, eu quero isso. Deus vai te entregar.
Deus, me dá isso, Deus vai te entregar. Amém? Então, existe uma condição. Tem gente que fala assim, Deus ouve todo mundo. Deus pode ouvir todo mundo, porque Ele é onisciente, mas Ele não responde. Amém? Ouvir é uma coisa, responder é outra. Quem tem filho aqui, você sabe que muitas vezes seu filho vai te chamar, você faz que você está surdo? Seu filho te chama, já fez isso, irmão Márcio? O Gabriel falou, mãe, você fingir que você está ouvindo? Se não fez, eu fiz. Quantas vezes minha filha me chama, eu me chamava, eu fingia que não estava ouvindo. Pai, faz isso. Deus, para quem não está em Cristo e nem na sua palavra, Deus faz isso. A pessoa está falando, Deus está assim, ó. Entendeu? Ele está ouvindo, mas não quer te responder, porque você não está em Cristo e nem na palavra dele. Amém? Amém ou não amém? Eu tenho um capítulo inteiro de Isaías que confirma isso que eu estou te falando. Amém? Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, o que glorifica Deus? Que nós demos muito. Só que aí eu te pergunto, entre tudo que eu falei, quais são os frutos? O fruto é almas. Almas. Nada alegra mais a Deus do que quando você ganha uma alma para Ele. Amém? O fruto é alma. Você sabe, quando você chegar no céu, Jesus não vai falar para você, me mostra a Ferrari que você comprou, me mostra a casa na praia ou o apartamento que você comprou. Não que isso não seja importante, faça parte da nossa vida. Mas quando nós chegarmos no céu, Jesus não vai falar assim, me mostra os seus colares de ouro, de brilhante, me mostra quantos dólares você juntou no cofre. Não vai falar isso. Ele vai falar assim, me mostra quantas almas você deu para mim, me mostra as almas. Amém? É o fruto. Amém? Então vamos lá. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quem ganha almas, quem dá o fruto de ganhar almas, é discípulo de Cristo. Amém? Vou gastar meio minuto nisso aqui. Se você quer ser ratificado como discípulo de Cristo, você tem que ser um ganhador de almas. Amém? Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu. Gente, vocês não estão comigo não? Como o Pai me amou, também vos permanecei no meu amor. Amém? Como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. Olha que interessante. Jesus está falando, Gabriel, que Ele nos amou, Ele está falando assim, ó, como o Pai me amou, eu também vos amei. Então, Jesus está falando o seguinte, assim como Deus, o meu Pai me amou, eu também vos amo. Agora, olha que interessante, o Pai amou tanto Jesus que mandou Ele para a cruz, morrer por nós. Amém? Jesus em nenhum momento vai falar que Deus não amava por mandar Ele para a cruz, mas Ele reconhece que era necessário Ele ir para a cruz. Então ele entende que não importa o que aconteceu, o Pai o ama. Como o Pai me amou, também eu vos amei. E Ele está falando o quê? Permanecer no meu amor. Amor ágape. Se guardardes, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, é obedecer, é a mesma coisa. Permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido as ordens do meu Pai, os mandamentos do meu Pai, e permanece no seu amor. Essa parte não é fácil. Jesus está falando o seguinte, que existe uma maneira de permanecer no amor de Deus, é guardando os mandamentos dele, obedecendo. E aí tem alguém que vai falar assim, mas apóstolo, Jesus aboliu os mandamentos, é mentira, isso não é verdade. Jesus não aboliu os mandamentos, Jesus cumpriu. Jesus pegou os mandamentos, a lei, os 613 mandamentos, que não são 10, são 613, os mesmos números de ossos e juntas do nosso corpo. Ele embrulhou num papel chamado graça, entregou para nós e falou, agora viva. Então, se alguém falar assim, a gente não precisa mais cumprir os mandamentos, então a gente pode roubar, matar, adulterar, mentir, cobiçar, levantar falso testemunho, não é verdade? Mas não pode. Então os mandamentos não foram abolidos. Então Jesus está falando que eu preciso obedecer a palavra de Deus para que eu permaneça no amor de Deus. Então isso quer dizer, eu quero que você entenda o que eu vou falar, você que está aqui hoje, isso quer dizer que eu só permaneço no amor de Deus se eu vivo segundo a palavra dele. Não é o apóstolo que está falando,
Amém? Teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: eu não concordo, apóstolo, quando você prega que eu não devo andar com o pecador, que eu não devo andar com quem está na podridão. Eu falei: não sou eu não, é Jesus que fala, é a Bíblia que fala, não sou eu só estou replicando o que o meu mestre falou. Leia o Salmo primeiro. Bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes ele será como árvore plantada à beira do ribeiro, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, se você não anda com pessoas que insistem em ofender a Deus, você vai prosperar. Amém? Amém ou amém? Isso prova que você está no amor de Deus. Versículo 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ponto final. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando tudo isso para mim e para você nessa noite, para que o nosso gozo seja completo. O que é gozo na Bíblia? Alegria extrema. Eu experimentei isso quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu nunca senti uma alegria tão grande quanto eu senti quando o Espírito Santo caiu sobre mim, Gabriel. Sabe, Vormir, nada me deu prazer, nem o meu primeiro beijo na adolescência, nem se compara, nem é nada, amém? Nem o melhor pudim, nem a melhor lasanha, amém? Nem quando eu ganhei meu maior salário, nada se compara ao dia em que o Espírito Santo caiu sobre mim, o dia que eu fui batizado, o dia que eu fui cheio do Espírito Santo. Eu senti um gozo, uma alegria, porque o Espírito Santo dentro de mim testificou que eu era filho de Deus, ele testificou, me mostrou o céu, eu pude ver a face de Deus, e aquilo mudou minha vida, mudou meu coração, mudou meu jeito de tratar as pessoas, mudou minha mente, mudou a forma que eu via, me deu força, foi uma alegria extrema, e é isso que Jesus está falando aqui, amém? Glória, você pode dar uma glória a Deus? Versículo 12: o meu mandamento é este, Jesus continua falando, a videira verdadeira, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, é o mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, apóstolo, eu como ramo da videira, eu tenho que fazer o quê? Ame os outros. Mas do jeito que eu quero? Não, como Jesus amou. Apóstolo, eu posso viver o evangelho do jeito que eu quero? Não, você tem que viver o evangelho segundo a Bíblia dita. Não existe o seu evangelho, o evangelho é de Cristo. Então eu tenho que viver o evangelho segundo a Bíblia dita, o que é ensinado pela palavra de Deus. Amém? Versículo, onde eu estou? Versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Versículo 14: Jesus está falando isso aqui, e em seguida ele foi crucificado por amor a mim e a você, que ele chama de ramos, que ele chama de amigos. Ele deu a vida. E aí você vai falar: apóstolo, então quer dizer que para eu dar a vida para alguém, para eu provar o amor que eu tenho pelos outros, eu tenho que me morrer? Não. Quando você dá tempo para alguém, você está morrendo, porque tempo é vida. E você está dando a vida para alguém, você está provando que você ama. Quando você ouve alguém que talvez iria se matar, você está dando tempo. Amém? Deixa eu te contar um testemunho. Estávamos fazendo um altar, estávamos aterrando o altar, e veio um rapaz chamado Eliseu. Já um senhor, né, meu irmão? Eu olhei para ele, ele acendia um cigarro atrás do outro. Eu falei: como o homem fuma? A homem falou para mim: não, mas ele é trabalhador, batalhador. Daí a pouco ele estava aqui. Eu falei de Jesus para ele, né, Bormir? Falei algumas coisas de Jesus para ele. Eu tratei ele com amor, embora ele não goste de quem entra aqui fumando. Ele não entrou, né? Ele cheirava muito cigarro, mas não estava fumando aqui. E ele entrou, e o Bormir tinha que falar dele. Em seguida ele morreu, né? Não foi? Em seguida, acho que 2 dias depois, né, ele morreu. Ele teve uma chance de vir no altar, ele ajudou a fazer o altar do Senhor. Ele teve uma chance de ouvir uma palavra antes de morrer. Isso é o amor de Deus. Então, eu gastei um tempo, eu podia ter ficado longe dele, mas eu gastei um tempinho do lado dele, e falei de Deus para ele. Nós aqui falamos de Deus para ele. Isso é dar a vida, isso é estar no amor de Deus. Amém? Amém ou amém? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos. Jesus está falando: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas temos chamado amigos. Então diga comigo: eu sou amigo de Jesus, e Ele é meu amigo.
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E Jesus está falando o seguinte, que não tem segredo que Ele não te conte, porque você é amigo dele, é só você perguntar, amém? Agora vamos lá, essa parte aqui me deixa entusiasmado. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedimos ao Pai em meu nome, Ele vou ler de novo. Não fostes vós que me escolhestes, do contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o concederá, Ele vos dará. Então, deixa eu falar um negócio para você, nesse versículo aqui. 3 coisas eu quero contar para a gente encerrar. Amém? Em primeiro lugar, você não está aqui porque você quer, porque o que eu e você queríamos não era estar aqui. A inclinação da carne é o pecado, é Netflix, é bebida, é droga, é fornicação, é gastar tempo se divertindo, amém ou amém? Sim ou não? A inclinação da carne é essa. Vou te provar. A gente assiste 3 filmes seguidos na Netflix e não cansa. 20 minutos aqui no culto você já está cansado. Amém ou amém? Amém ou amém? Então, Jesus está falando o seguinte, nesse aqui, não foi você que me escolheu não cai nessa ideia furada, foi eu que te escolhi. Então Jesus está falando que Ele olhou para você, meu irmão, falou, eu quero dormir. Olhou para a irmã Mar, falou, eu quero você. Olhou para o Gabo, falou, eu quero Gabo. Olhou para o Pedro, falou, eu quero Pedro. Olhou para o Brasil, falou, eu quero você. Olhou para a missionária dela, falou, eu quero você. Olhou para mim, falou, eu quero o apóstolo. Amém? Olhou para a missionária dela, falou, eu te quero. Então ele foi olhando, falou, eu te quero. Então Ele escolheu. Ele escolheu. Agora, por que Ele escolheu? Para que você vá e dê fruto. Agora, depois que você dá fruto, sempre redundante, você está dando fruto. Tudo que você fizer, tudo que você pedir para Deus, em nome de Jesus, Ele vai te conceder. Amém? Então, nós temos que dar fruto. A gente não pode ser estéril, mas nós temos que entender o comprometimento espiritual. Nós temos que entender que nossa única missão é ganhar almas. Nós temos que entender que Jesus nos chama e nos salva das trevas para a gente ganhar almas. Amém? A gente precisa ganhar almas. A gente tem que ganhar almas, porque a única coisa que Jesus veio fazer na terra foi morrer na cruz para libertar as almas cativas do inferno. Amém ou amém? Amém ou amém? O resto é acrescento. As vitórias que a gente tem são acrescento. É tudo acrescento. Amém? Se eu não me engano, Mateus 6,33. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Então, o que é a justiça de Deus por mim? É quando eu me preocupo em ganhar almas. Amém? Eu quero que você faça que olha para a cadeira do seu lado. Olha para a cadeira do seu lado. Ela está vazia, não está? Olha para o irmão do seu lado agora e fala, é sua responsabilidade colocar alguém nessas cadeiras. Porque aí você vai ver o seu fruto. Amém? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, eu nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu quero terminar antes da gente encerrar, eu quero perguntar para você acredita nisso, nessa palavra? Acredita sim ou não? Então qual é a condição para você falar e Deus te ouvir? Dá fruto, gente, dá fruto. Amém? E não só ganhar almas, fazer tudo o que o reino precisa. Amém? Fazer tudo o que o reino precisa. Se preocupar com o reino de Deus. Amém? E deixa eu fechar com 17. Isto vos mando, que vos ameis uns. Aí Jesus vai fechar falando, missionário André, apóstolo Ruth, que ele, do versículo 1 até 17, Jesus vai fechar falando novamente que ameis uns aos outros. Por que ele está fechando e falando isso? Eu quero que a Miss Debs coloque aqui Gálatas 5:19. Não falei que eu não ia conseguir fazer a pregação pessoal? Quase consegui. Coloca Gálatas 5:19.
Amém? Vai até o fruto do Espírito. Amém? Isso. Ó, entretanto, o fruto do Espírito com E maiúsculo é quem? Espírito Santo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Qual é o primeiro cômodo do fruto do Espírito? Amor. Então vamos simplificar para a gente entender. No cacho de uva, qual é a primeira bolinha de uva? Qual é? Amor. Está entendendo? Por que começa com amor? Porque o amor gera tudo. O amor faz tudo. O amor realiza tudo. Então, se tem uma igreja que prega o amor de Deus, é essa daqui. O amor ao próximo. Amém? O amor às vidas. Então, sem amor, nós não podemos fazer nada. Agora eu quero que a missionária dela vai lá, se eu não me engano, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, no final. Amém? Rapidinho. No final. Aqui, ó. Aqui. É no início. No final ele fala também. No início. Ao 13, né? Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13. Contudo, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. O amor é o maior fruto. Amém? Porque é o amor que gera o fruto chamado alma. Amém? É por amor que você não quer ver seu marido ir para o inferno, sua esposa, seus filhos, seu vizinho, o seu parente. O amor vai te levar a ter coragem de chegar e falar para alguém: olha, Jesus te ama e Ele não quer que você caminhe para a perdição, não quer que você venha viver de verdade. Amém? Amém ou amém? Vocês foram abençoados? Amém? Foram abençoados? Aplausos a Deus. Aleluia. Ainda não foi dessa vez, né? Eu quero chamar aqui. Hoje